Bom dia a todos. Iniciando nossa matéria, né? Quer dizer, iniciando não, terminando, não é isso? Graças a Deus. Espero que todos estejam bem no dia de hoje, né? E que continuem bem. E podemos iniciar então no slide 40, né? Como eu falei, isso é a pedidos. Então, vamos lá, vamos tentar ser o mais breve possível, né? Então, vamos iniciar aí nosso materialzinho. Ao final da aula, a gente conversa sobre o que a gente tem que conversar. Fiquem tranquilos. Vamos dar o material primeiro, né? E depois a gente tira as dúvidas de todo mundo. Vamos lá. Podemos? Todos ouvindo muito bem? Ok. Beleza. Então, vamos lá. Bom, o slide 39, ele fala sobre o princípio da confiança, né? Que esse princípio, ele em verdade, ele caminha em conjunto com a questão da culpabilidade, né? Onde as pessoas se baseiam na confiança para lidar com o outro. E eu diria assim que na questão da previsibilidade objetiva, e nós já inclusive comentamos sobre ele, né? Entretanto, algumas situações peculiares, o dever de cuidado deve ser o quê? Sempre redobrado. São os casos em que é absolutamente previsível que quem descumpre o dever de cuidado causará uma lesão a alguém. Portanto, se a gente não tiver os cuidados diários com a nossa vida, né, em relação aos atos que nós praticamos, às condutas que nós praticamos, nós acabamos criando uma lesão a um bem jurídico alheio, ainda que sem querer, né, sem objetivar aquilo ali. Mas isso pode acontecer, a gente sabe que acontece, é comum no nosso dia a dia, por questões inerentes ao ser humano, que muitas das vezes se traduz numa falta de cuidado, né? Exemplo, o médico-chefe do hospital está completamente alcoolizado no plantão. Atrás da bola vem a criança, né? Então, é prever o previsível. Se tem uma bola atravessando a frente do seu carro, naturalmente você tem que diminuir a velocidade e não acreditar que aquela bola ali está sozinha, né, gente? Uma bola não rola sozinha. Da mesma situação, a condição do médico no hospital. Como pode um médico achar uma pessoa tão qualificada para a técnica que vai estabelecer ali no paciente, achar que alcoolizado ele detém a mesma performance que se bom estivesse, né? Então é complicado a gente entender situações como essa. Quem descumpre o dever de cuidado não pode confiar que os outros a cumpram. O engenheiro que não fiscaliza a obra não pode confiar no mestre de obras. Nós até falamos isso, né? Estamos sendo repetitivos, mas é para realmente ficar entranhado na gente. Nós demos o exemplo aí de Mariana, né? Aquelas barragens que estouraram lá, não foi a primeira, depois nós tivemos uma outra, uma sequência, parece que de barragens, né? E aquilo ali tudo se traduz exatamente na questão da imperícia, na negligência e muitas das vezes na imprudência, do atuar do cidadão, né?
achando que nunca ocorrerá uma situação conflituosa para ninguém, uma situação danosa para ninguém, e de fato venha a ocorrer, não é isso? Bom, aí vem a ausência de previsão. O agente não previu o previsível. É prever realmente o previsível, uma vez que a gente está lidando, né, com a situação do homem médio. Quando a gente fala homem médio, não é diminuindo o homem, mas sim colocando como a maior parte da sociedade é encarada, né, pessoas medianas, em que elas conseguem perceber situações e muitas das vezes ou fingem que não percebem ou simplesmente negligenciam, né? E a coisa realmente descamba para uma outra situação. O resultado involuntário: só haverá ilícito penal se da ação contrária ao cuidado objetivo resultar lesão ao bem jurídico. Se assim não for, obviamente não há que se falar, né, em crime. Não ocorrendo, não há ilícito penal culposo, seja crime a título doloso ou culposo. Não havendo ilícito penal, não há que se falar em crime, não é isso? O nexo de causalidade: só há fato típico se por um procedimento hipotético acrescentarmos a conduta cuidadosa esperada e o resultado se alterar. É aquela história que eu falei para vocês, né? O nexo de causalidade é causa e efeito. A minha conduta gerou isso aqui? Ah, gerou. Existe nexo de causalidade entre essas duas situações? Ah, existe. Então, lamentavelmente, eu fui o causador dessa desgraceira toda, né? A tipicidade: por serem tipos abertos, é necessária uma complementação. A norma é de caráter geral, é o que a gente fala, é genérico, né? Só há crime culposo quando a lei expressamente a preveja, ou seja, quando a lei transcreve aquilo ali. Quando não há previsão expressa no atuar culposo, não há punição a título de culpa. E o exemplo maior que eu sempre dou para vocês é a questão do furto, né? Basta a gente analisar um pouquinho se existe furto na modalidade culposa. Lembram daquela situação que eu falei? Estou furtando o relógio da Giovana, achando que é o relógio da Giovana. A minha intenção existe. A minha intenção está clara. Mas quando eu meto a mão para pegar o relógio da Giovana, eu, lamentavelmente, para quem queria furtar, furto o meu próprio relógio que estava ali em cima, achando que fosse o da Giovana. E aí, quando eu vejo, eu percebo que era o meu próprio relógio. Qual foi o crime que eu pratiquei? Nenhum. Por quê? Porque faltou uma elementar coisa alheia. Lembram dessa elementar que eu falei? Que é elementar a nível absoluto? Neste caso, não há furto. Por quê? Porque é impossível eu furtar aquilo que não seja alheio. Nessa questão da modalidade culposa, traduz uma situação diferente. Alguém furta isso aqui sem querer furtar isso aqui? Não. Eu só furto isso aqui com a intenção de subtrair para mim ou para outra, desejando uma vantagem qualquer. Se eu não tenho essa intenção entranhada na minha cabeça, eu não pratiquei o furto. Porque não existe furto na modalidade culposa. É isso que eu quero que vocês entendam. Observem o que eu estou falando e atentem para esse detalhe e vejam se existe essa possibilidade. Bruno, eu vou ver aqui se dá para melhorar. É porque eu tô rouca mesmo, entendeu? Mas eu vou ver aqui o que dá para ser feito. Já viu
o alto-falante do teu computador para ver se ele tá baixinho? No canto direito aí do teu computador, dá uma olhadinha. O meu tá no máximo aqui, Bruno. Melhorou? Vê se melhorou. Melhorou? Ou continua baixinho? Para todo mundo tá baixinho ou é só pro Bruno, gente? Porque às vezes é a... Tá. Caso você não entenda alguma coisa, Bruno, você me avisa, tá? Que a gente volta. Ok. Nada, Bruno. Que isso? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Vocês entenderam essa questão que não há punição a título de culpa quando não existe previsibilidade expressa? Vocês entenderam essa parte? Ok. Então vamos lá. Não, Mayara. Tá. Presta atenção. Para que tenha previsibilidade de um crime a nível culposo, Mayara, tem que vir expresso na lei. Entendeu? A título de culpa e a título de dolo. Dolo, obviamente, é o que está geralmente no caput, né? As pessoas naturalmente expressam aquilo ali da maneira da conduta negativa. No entanto, quando vem no próprio crime, né, no artigo lá, tem que estar expresso no artigo a modalidade culposa. Quando o crime é praticado a título culposo, papapá, papapá, papapá. Geralmente vem escrito isso aí. Quando não existe essa previsibilidade, é porque o crime não está inserido, não é aceito naquela qualidade ali, a modalidade culposa, como é o crime de furto. O furto, a gente só furta essa caneta aqui querendo furtar. Eu não tenho como furtar culposamente essa caneta. Ai, eu acho tão bonitinha. Será que tem algum problema eu levar? Não. Você só vai levar querendo levar. Não existe essa coisa de modalidade culposa para furto, porque necessita de uma vontade, né? E que essa vontade seja exteriorizada e que você pratique esse ato no mundo externo. Entendeu, Mayara? Mesmo? Ok. Bom, e aí vem as espécies de culpa, né? Que nós já comentamos, mas vamos comentar de novo, vamos passar por elas só para dar uma relembradinha. Ok, querida. Espécies de culpa, uma é a culpa inconsciente, né? É aquela na qual não há qualquer previsão do agente. O agente não tinha, não passava sequer pela cabeça dele essa condição, né? Culpa consciente, já deu uma mudadinha aí. O resultado é previsto pelo agente que espera sinceramente e de forma leviana que ele não sobrevenha ou que possa evitá-lo. Existe uma diferença. Na outra não tem previsibilidade alguma. Nesta o cara já imagina, mas ele também imagina que de forma leviana não irá acontecer, tá? Em nenhum momento ele quer que aconteça. Exemplo, o motorista que de propósito e querendo tirar um fino do pedestre, acaba por atropelá-lo.
O pedestre tá na calçadinha ali, né, andando muito na beirinha. Aí não tem aqueles caras, assim, que parece que o diabo atenta, né, vamos dizer assim. E ele fala, vou encostar ali, vou tirar um fininho com o meu retrovisor daquele cara para ele aprender a não andar mais tão na beiradinha da pista. E aí o cara, achando que não ia acontecer, que ia ser só um susto, ele acaba esbarrando no cara e o cara acaba caindo, se machucando, se ferindo, né? E aí acontece aquilo que não deveria acontecer. Na culpa consciente, embora haja previsão do evento, o agente não deseja que ela ocorra, não deseja a sua superveniência. No dolo eventual, que eu fiz esse paralelo ali, porque as pessoas têm o condão de confundir culpa consciente com dolo eventual. São inconfundíveis, apesar de muitas das vezes parecerem a mesma coisa. Mas a gente tem que ter em mente que eles não são a mesma coisa. Uma vez que dolo é um querer, é uma vontade, e a culpa não. Então, eles jamais podem ser equiparados, tá? Então, vejam. No dolo eventual, o agente prevê o resultado. Não o deseja, mas também não se importa se ele acontecer. Ele não tá nem aí, é o famoso assume o risco. Ele não recuará sua atividade em razão da possibilidade de ocorrer aquele evento que ele já tinha previsto. Então, é muito diferente a culpa consciente do dolo eventual. Um sempre vai ter uma previsibilidade, o outro não. Um sempre vai haver uma situação de, não tô nem aí. O outro não. O outro não quer que aconteça, não imagina que possa acontecer, tá? Mas há um desvio na conduta e acaba ocorrendo o fato quando é culpa inconsciente. No dolo, não. O cara simplesmente não tá nem aí. Para ele, tanto faz. Culpa imprópria, também chamada de culpa por equiparação ou por extensão. É derivada de erro de tipo, que é uma matériazinha muito gostosinha, que nós veremos muito mais e esmiuçadamente, como eu já falei para vocês, em Penal 2, né? E acredito que vocês vão gostar muito de Penal 2, tendo em vista que tira um pouco esse cansaço de norma o tempo todo, como nós falamos, né? E a gente vai falar, como diz um aluno meu muito querido, direito de verdade, né? A hora que eles entram, que a gente entra no sistema a nível de crime, e vocês vão passar a gostar muito mais. Então, vamos lá. É derivada do erro de tipo inexcusável ou do excesso das causas de justificação. O agente age querendo o resultado, mas sua vontade está viciada. Quando a gente fala que a vontade está viciada, é porque a vontade está equivocada. Ela está errada, tem um vício que a gente chama, é um defeito. A sua vontade é uma vontade defeituosa. É como se você estivesse tendo uma visão deturpada da realidade. Então, calma aí que a gente vai entender. O resultado, cadê? O agente age querendo o resultado, mas sua vontade está viciada. Obedece aí, ó. Não existe culpa presumida em direito penal. Nunca esqueçam disso. Graus de culpa. Não há distinção de culpa em direito penal. Será levado em consideração apenas para aplicação da pena, tá? Não existe em direito penal compensação de culpas. Já a concorrência de culpas é admitida. A cada agente responderá pela conduta e pelo resultado produzido. Cada um vai dentro das suas responsabilidades e, na medida de sua culpabilidade, né, responder pelo ato praticado. Isso daí é uma coisa que a gente já sabe há muito tempo, não é isso? Bom, e aí vamos entender agora o que é erro de tipo, né? A gente falou de erro de tipo.
a gente iniciou a nossa conversa, mas não chegamos a finalizá-la. Então, para que a gente tenha um entendimento melhor, vamos falar um pouquinho de erro de tipo, para que a gente compreenda o que é este raio desta culpa que nós acabamos de falar, que é a questão da culpa imprópria, né? Então, vamos lá. O erro é a falsa representação da realidade. Foi aquilo que eu falei para vocês. Quando a gente não percebe, de fato, o que está acontecendo e, a partir disso, deste momento em que a gente perde essa percepção, a gente muitas das vezes comete atos que não deveriam ser cometidos se você tivesse a percepção real da coisa. Existem situações também que, por mais que a gente se esforce para perceber, é impossível que isso ocorra. Quando a gente tem uma falsa noção da realidade, mas que qualquer outra pessoa no meu lugar perceberia a mesma coisa, ainda que equivocado. Não estão me ouvindo, não? Vocês estão me ouvindo? Regina, então foi só o seu. Melhorou, Regina? Se não melhorar, você desloga e loga de novo. Isso. Perfeito. Vou tentar falar mais alto. Na verdade, como eu falei, eu tô rouca, mas eu já tô quase gritando aqui. E tá no máximo. Quando eu acabar essa aula... Mas vamos lá, vamos entender. Existem situações que qualquer pessoa no nosso lugar perceberia a mesma coisa que a gente. Não teria como mudar aquela situação. Existem outras que, se a gente percebesse melhor, nós teríamos uma outra visão da realidade. Então, a questão da percepção, no sentido de erro de tipo, é uma coisa muito importante. Eu diria, inclusive, que salva vidas, tá? Percepção é uma coisa fantástica e que deve ser realmente analisada. Oi. Deve ser realmente analisada e estudada de forma a ser trabalhada na nossa mente, tá? Porque existem aquelas pessoas que são tão desligadas de tudo que elas não têm uma percepção real das coisas. E existem outras que têm uma percepção aguçadíssima, mas que em certos momentos qualquer outra pessoa no lugar dela teria a mesma percepção que ela, ainda que errada, não teria como mudar. Então, vamos ver como é que isso funciona para a gente entender melhor. Até aqui tá tranquilo, gente? Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O erro é a falsa representação da realidade. Ao incidir em erro, a pessoa não está entendendo muito bem o que ocorre à sua volta. Ela não consegue perceber a realidade dos acontecimentos, dos fatos que estão ali naquele momento. Ela pensa que a situação é uma, quando, na verdade, a situação é outra. Em direito penal, o erro e a ignorância se equivalem. Se liga. Ambos são estados de desconformidade intelectiva. Ou seja, é questão de racionalidade, de razão, de temperança, de equilíbrio, de percepção, tá? No erro, a pessoa pensa que sabe, mas na verdade não sabe.
O erro é a falha na percepção. É muitas das vezes você olhar e enxergar apenas o que os seus olhos estão vendo, não a realidade de acontecimentos daquele momento ali. E quando você consegue perceber a realidade de acontecimentos, os seus olhos conseguem perceber tudo o que está ocorrendo no entorno. É a ausência de percepção. O erro pode acontecer em qualquer fato da vida de relações. No entanto, o erro que versa sobre o fato típico terá relevância jurídico-penal, tá? Por quê? Porque quando acontece um erro, afasta-se o dolo da atitude que você tomou. Coloquei até em vermelho aí para vocês, chamando atenção para esta situação. Toda vez que se caracterizar um erro sobre o fato típico praticado, o que é o fato típico? A conduta, a atuação do agente, o crime, a ilicitude por ele praticado. Toda vez que versar um erro, afastará o dolo. É como se justificasse o ato praticado. Mas vamos entender melhor como isso ocorre. O erro de tipo é a falsa noção que recai sobre os elementos do tipo, sobre dados da figura típica. Esses dados podem ser elementos, agravantes, qualificadoras, causas de aumento da pena. O agente percebe mal um desses dados da figura típica. E olha, isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu sempre falo o seguinte: quem percebe mal se coloca em risco, e às vezes 2 vezes. Exemplo: uma pessoa vai caçar na floresta, vê a folhagem se mexendo, atira pensando se tratar de um animal. Ao se aproximar, verifica que matou um homem. O agente representou estar matando um animal. A vontade dele era de caçar. Então, nada mais natural para quem está caçando atirar na caça. E quando a folhagem se mexeu, ele achou, ou seja, falsa percepção da realidade, que fosse um animal. Atirou e matou um homem. Mas, na verdade, ele matou alguém. Ele apreciou mal a elementar alguém. Perceberam aí? O artigo 121 fala matar alguém. O erro recaiu quanto a elementar alguém. Supôs que matava quem? Um animal. Quando estava matando alguém. Perceberam aí a importância do perceber? Existe essa condição de perceber melhor? Existe, né? É perder tempo para perceber. É isso que a gente sempre fala. Mas existem situações que, ainda que a pessoa tente perceber, qualquer pessoa no lugar dela faria a mesma coisa. Exemplo 2. 2 amigos vão caçar animais de pequeno porte e colocam armadilhas. Colocam-se em posição de espera em pontos separados, aguardando que as armadilhas façam barulho para atirar. Em dado momento, uma das armadilhas faz barulho e um dos amigos atira.
na certeza que matava um animal. Na verdade, ao se aproximar, verifica que o outro amigo foi atingido. Bom, essa realidade aí é mais difícil de ser representada, né? Porque se os dois sabiam que estavam indo ali para caçar, colocaram armadilhas, e que no momento em que a armadilha armasse, era para tirar, o que fazia um desses amigos perto de uma armadilha que poderia fazer o barulho e o outro atirar? Isso não foi o combinado. Então, esse tipo de percepção aí é mais difícil ainda de ser percebido, tá? Aí é quase prever o imprevisível, né? Exemplo 3. No final da aula, um aluno pega o código, olha aí, gente. Um aluno pega um código penal, coloca em sua bolsa e vai embora. Quando chega em casa, verifica que aquele código não lhe pertencia. O aluno praticou um crime de furto, supondo que o livro era seu, incidindo em erro quanto a elementar alheia. Aí faço eu a pergunta a vocês: ele praticou o crime de furto? Regina, já vou te atender aí. Tá me ouvindo agora bem? Bruno, é o exemplo 3 aí, ó, do nosso slide 46. No final da aula, um aluno pega o código penal, coloca em sua bolsa e vai embora. Quando chega em casa, verifica que aquele código não lhe pertencia. O aluno praticou um crime de furto. Na verdade, aí deveria ter até uma interrogação, né? Supondo que o livro era seu. Como assim? Incidindo em erro quanto a elementar alheia. Para começar, ele levou para casa o que ele achava que era quem? Dele. Quando ele chegou em casa, viu que não era dele. Ele teve uma falsa percepção da realidade. E achou, ele acreditou que estava praticando um crime de quê? De furto. Outra falsa percepção da realidade, se a gente parar para analisar, né? Para outros alunos, não, mas para estudantes de direito, sim, né? Supondo que o livro era seu, incidindo na falta de uma elementar, que seria o quê? O coisa alheia. Então, em verdade, o cara que fez isso, ele não praticou crime algum, porque ele furtou aquilo que era seu. Entendeu, Bruno? Regina, deu para pegar aí? Você tá entendendo? Beleza. Não é difícil, né? É chatinho até a gente conseguir entender o que é erro, né? Sabendo que erro é um defeito da percepção que a gente tem, né? É de perceber mesmo. A gente tem uma falsa noção da realidade. Isso é erro de tipo. E quando a gente pratica um ato acobertado pelo erro de tipo, a gente afasta o dolo da conduta. No máximo, você responderá a título culposo. Em situações muito ímpares, nem a título culposo, porque seria uma infração que não teria como ser qualificada como infração por faltar alguma elementar que circunde, né, a conduta praticada pelo agente. Então, vamos lá.
Bruno, na verdade, tudo que vai contar nessa situação, primeiro é a intenção dele, né? Porque para ser furto, ele tem que ter a intenção de estar querendo furtar. E quando a gente tem essa intenção de querer furtar, a gente já afasta a culpa, porque não existe modalidade culposa no furto. Teria que ser dolo. E segundo, ele percebeu que não é dele, o que ele tem que fazer? Retornar no outro dia. Gente, de quem é isso aqui? Levei enganado para casa. E jamais ele poderá ser acusado de qualquer coisa como crime, né? Como o furto em questão, como a gente está falando, entendeu? Aquilo que a gente pensa, a gente não tem como provar. Mas a atitude posterior é que vai realmente conduzir toda aquela situação ali. Beleza, vamos lá então. O artigo 20 do CP disciplina o erro de tipo. O erro de tipo exclui o dolo, mas permite a punição a título de culpa, o que obviamente a gente sabe que é muito mais leve, né? Se houver previsão do tipo culposo, como nós falamos. No caso do furto não há, então não há que se falar em previsibilidade de punição, porque se não tem previsibilidade de responder a título culposo, não tem punição. O artigo 20 do CP não diz, mas o erro de tipo sempre exclui o dolo. Se eu sou vocês, até sublinho isso aí. O erro de tipo pode ser de duas modalidades. Vencível, que é aquilo que a gente chama de inexcusável ou evitável, que responderá por culpa. E o invencível, que é o excusável ou o inevitável. Exclui o dolo e o fato é atípico, tá? O que seria um erro vencível? É aquele que, se você tivesse percebido melhor, você conseguiria ter evitado a situação em si, tá? E por isso você vai responder a título de culpa. E a questão do invencível é exatamente o contrário. É aquele que qualquer pessoa na mesma situação teria tomado a mesma atitude, porque não teria como perceber diferente daquilo ali. E por isso, essa pessoa não responderá por nada. Até porque, além de excluir o dolo, o fato é atípico. Tranquilo isso aí, galera? Tranquilo? Todos me ouvindo? Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. O erro de tipo vencível ou evitável é a falsa noção da realidade, onde o sujeito, diante daquelas circunstâncias, podia não errar, podia perceber a realidade, né? Foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês aqui. Bastava ele ter tido mais, diligenciado mais, né? Percebido, ter tido assim, um cuidadinho a mais que ele poderia ter evitado aquela situação. O fato era de tal forma que, se ele prestasse mais atenção, perceberia a realidade e não erraria. O erro de tipo invencível ou inevitável já é bem diferente desse que nós acabamos de explicar aqui, né? É aquele em que o sujeito erra, porque as circunstâncias o levaram a errar. A situação não permitia que ele percebesse a realidade, não tinha como. Qualquer outra pessoa no lugar dele
ainda que prestasse muita atenção, tomaria a mesma atitude que ele, porque não tinha como ser percebido diferente. Essa é a diferença do vencível para o invencível. Tranquilo isso aí, galera? Esse negócio de tranquilo, estão entendendo? Isso é um saco, né? Mas é porque só eu falo, então eu quero saber se vocês estão entendendo para que eu possa continuar. Entendeu? Um exemplo é aquele exemplo que eu te falei realmente, né? O nosso exemplo aí, número 3, né? É um ótimo exemplo. Cadê? É o 3? Espera aí. Ah, não, é o exemplo 2 aí, ó. Do caçar animais, né? Nós estamos aqui, fomos juntos, combinamos, colocamos a armadilha em pontos estratégicos, falamos um com o outro que a primeira vez que a armadilha fizesse pá, que nós atiraríamos em cima. Não. Isso é invencível, né, Regina? Porque para analisar. Quem imagina que depois disso tudo combinado e a armadilha faz assim, você vai atirar e em vez de um animal, tá o seu amigo na armadilha? Qualquer pessoa de diligência normal, né, mediana, vamos colocar assim, perceberia o quê? Ah, o que? Depois de todo esse combinado, o que meu amigo estaria fazendo na armadilha? Imagina uma situação escura, floresta, né? Eles estão caçando ali. Imagina toda essa situação. Tudo dificulta até a tua visão. Você vai se basear só no barulho que você vai ouvir. Porque, afinal de contas, foi o que vocês combinaram, né? Os amigos combinaram. Entendeu? E aí, quando você ouve o barulho da armadilha, o combinado era o quê? Vamos atirar. E aí, o que acontece? Tu acaba matando o amigo porque o amigo teve probleminha, né? E o que aquele condenado foi fazer na armadilha. E aí realmente é uma situação complicada. Entendeu? Qualquer pessoa de diligência normal, né? No lugar daquele outro colega, teria tomado a mesma atitude. Deu para perceber isso aí, Regina? Valeu! Então, vamos lá. Bom, aí entramos no delito putativo por erro de tipo, né? Tava tudo muito fácil e agora vai ficar mais fácil ainda, porque isso também é muito fácil, né? Porque a gente sempre faz a brincadeirinha, né? Tava tudo muito fácil, vamos dar uma dificultada, mas aqui não é o caso, tá? Então, vamos lá, entender aí os exemplos de Batista e Asdrúbal, que a gente vai compreender muito bem o que está acontecendo. Delito putativo por erro de tipo. Erro de tipo, a gente já sabe o que é. Erro também, né? Erro, falsa percepção da realidade. No erro de tipo, a pessoa não quer praticar um crime. Lembrem sempre disso. Ela não quer praticar um crime. Ela pratica por uma percepção equivocada. Ela erra representando falsamente a realidade daquele momento ali, né? E acaba por cometer... Sem nome. Ah, tá. Quem é o sem nome que tá aí na nossa lista? É porque tá fazendo chamada e a gente não quer deixar a pessoa sem a presença. Quem é que tá sem nome aí na nossa listagem? Tá, eu escuto de lá. Não tem como falar?
Quem é o coleguinha azulzinho que aparece aí? Bom, gente, se não falar, vai ficar com falta. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Bom, então o colega que está sem nome, lamentavelmente, Emanuele Fernandes. Valeu, Emanuele. Valeu. É só para ganhar presença mesmo. Vamos lá. Então, gente, ok. Beleza. Vamos lá. No delito putativo por erro de tipo, a pessoa quer praticar um crime. Ela erra e acaba não praticando crime algum. Então, já vimos a diferença. Na questão do erro de tipo, a pessoa não quer praticar o crime. Na questão do delito putativo por erro de tipo, ela quer praticar um crime. Então, vamos lá. Exemplo. Batista quer matar Asdrúbal e o encontra deitado no banco da praça. Olha que maravilha, né? Eu quero matar a pessoa e ela tá ali me dando molinho. Batista atira contra Asdrúbal, querendo o matar. O que Batista não sabia é que aquela criatura já estava morta. E aí, gente, como é que é isso? Como é que faz para matar quem já está morto? O delito putativo por erro de tipo é sempre uma hipótese de crime impossível. Nunca mais esqueçam disso. É modalidade de crime impossível. Disciplinado no artigo 17 do CP. Dá para matar quem já está morto, gente? Tem como eu matar uma pessoa 2 vezes? Vocês têm dúvida disso? Não. Ok. Então, é impossível a gente matar quem já está morto. Se liga nisso. E aí vem, deu para entender, gente, o que é o delito putativo por erro de tipo? Ficou claro isso para vocês? O cara queria matar. Achou que poderia matar. Ele também teve uma falsa percepção da realidade, porque ele achava que o cara estava vivo, mas o cara estava morto. E não se mata 2 vezes quem já morreu. É só isso. Deu para entender isso aí ou não? Sim. Ok. Então, vamos lá. Antijuridicidade ou ilicitude, né? Artigo 23 do CP. Conceito. Isso daí nós já vimos, né? É só uma pequena revisãozinha para a gente fechar nosso material. Inclusive, foi o mesmo tipo de trabalho que vocês fizeram para P1. Eu pedi que vocês fizessem esse trabalho, já não foi à toa. Mesmo tendo tido a vontade, Regina, porque é impossível você matar quem já está morto. O que inviabiliza
né? Você responder pelo crime que você tanto queria praticar. É meio complicado, né? Mas é isso aí mesmo. Até porque, como é que a gente faria para condenar uma criatura dessa se quem matou não foi ela, né? E a gente deixaria um outro possível homicida livre de toda e qualquer situação. Entendeu, Regina? Bruno, acho que você tem que começar a escrever para série de TV. CSI, entendeu? Law and Order, vai pra lá porque tu vai ganhar dinheiro. Eu tô entendendo. Aí seria uma coisa de ter que provar mesmo, né, Bruno? Entendeu? Existem pessoas que planejam de tal forma que parece ser uma coisa que não é, né? Mas aí seria uma outra situação. Na verdade, não há como cometer um crime, né? De homicídio, pelo menos, se a pessoa já está morta. A gente não pode esquecer disso. Em direito penal, qualquer prova que a gente vai fazer, isso que o Bruno fez é muito legal, porque incentiva o seu raciocínio jurídico, né? A sua cabeça fica girando. Mas para a prova, muito cuidado com o se. Na prova, atentem-se para a pergunta que lá está. Esqueçam o se. Pratiquem o se mentalmente quando vocês estiverem lendo material, lendo algum livro que possa traduzir a sua resposta, entendeu? Mas na prova, cuidado com o se. Ok, gente? Ih, Bruno, não, ninguém tá se incomodando com isso. Então, vamos lá. Conceito aí, ó. É um juízo de valor negativo que recai sobre a conduta típica, que contraria as exigências do ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico protege alguns bens, por isso se diz que alguns bens são penalmente tutelados. Vejam que nós já falamos sobre isso, né? E alguns bens penalmente tutelados, que me vem à cabeça aqui, patrimônio, vida, liberdade e honra, não é isso? E aí, ó, liberdade sexual, integridade física, né? Entre tantos outros que a gente sabe que existem. Para que exista crime, é necessário que a conduta seja típica e antijurídica, ou ilícita. Lembram disso também? Que o conceito de crime que nós principalmente estudamos, né? Que é o terceiro conceito analítico de crime, nos traduz esta regra aí, né? Faltando tipicidade ou ilicitude, não haverá crime. Nós também falamos sobre isso. A ação típica traz em si um indício de ilicitude, uma presunção de antijuridicidade. Alguém tem dúvida quanto a isso aqui, gente? A questão do o que é crime? Como se conceitua crime? Alguém ainda tem dúvida quanto a isso? Não? Ok. Ok. E aí nós entramos, só para não esquecer, nas causas de exclusão da ilicitude, que a gente sabe que as exclusões de ilicitude, como vocês tanto estudaram para P1, tanto fizeram pesquisa para P1, né? Tanto fizeram conclusão para P1, a gente sabe que são o quê? Normas de caráter justificantes.
que são aquelas que justificam o ato praticado por nós, para que se esclareça de maneira lícita a atitude praticada naquelas condutas ali, né? Então, é como se justificasse o ato praticado por nós. Então, vamos lá. Quanto à antijuridicidade, é afastada quando a gente pratica, né, uma das causas justificantes aí. O fato permanece típico, mas não há crime. Nunca venhamos a esquecer disso, né? Porque tira aí a antijuridicidade da coisa. A conduta será típica, mas lícita, porque justifica-se o ato praticado. Pode ocorrer ainda que uma conduta atípica seja ilícita. É o caso do suicídio. Alguém já viu alguém ser punido porque se suicidou? Não, não tem nem como, né, gente? Mas fato é que o fato praticado é ilícito. No entanto, é atípico porque não tem sequer como punir o cidadão porque ele está morto. Não há tipicidade na conduta de alguém tirar a própria vida. Mas existe ilicitude, porque a vida é protegida, não é um bem tutelado pelo direito, principalmente pelo direito penal? Pois a conduta lesa um bem jurídico penalmente tutelado. Qual seja? Vida. Eu diria que é o bem penalmente mais tutelado, né? Constitucionalmente também. Então, a gente não precisa nem ter dúvida quanto ao significado, né, do valor vida. O tipo penal permissivo possui elementos objetivos e subjetivos. O objetivo reúne os elementos exigidos pela norma. E o subjetivo, o agente conhece a situação justificante e age com o chamado dolo do tipo permissivo, que é a consciência e vontade de agir na situação justificada da forma permitida. Traduzindo isso aí, eu sei que se eu vier a sofrer uma injusta agressão, né, atual ou iminente, eu, conhecedora da lei, sei que eu posso praticar a legítima defesa. E que a legítima defesa vai me livrar de toda e qualquer condenação, se eu praticar todos os atos dentro da legalidade. Então, o que a gente não pode esquecer é que ainda numa legítima defesa, e eu estou pegando legítima defesa como exemplo, eu pratico o ato querendo praticar, com dolo e vontade, mas sabedora de que eu me livrarei porque eu estou praticando os atos em que a lei me permite. Tá dando para vocês entenderem isso aí? Isso é importante. Deu? Ok. Mais ou menos, Bruno? Então, eu vou te explicar. Tá. Quando, Bruno, você pratica uma legítima defesa, vamos supor que você, para se defender, você tenha que matar a pessoa. Você vai matar a pessoa. Mas você sabe que naquela circunstância ali, a lei lhe permite agir daquela maneira. E que, para tanto, você não sofrerá um apenamento. Mas faço eu a pergunta a você, quando você vai e mata a pessoa naquele momento, você não mata querendo matar porque você quer se defender. Então você tem dolo, consciência e vontade. Mas seu dolo, sua consciência e sua vontade são justificados pelo momento e pela situação a qual você está passando. Deu para entender, Bruno? Mesmo
Ok. Não pode ter excesso, né? Qualquer uma das situações de excludentes, né, de ilicitude, o excesso será punido. Desculpa. É mais ou menos isso aí, Regina. Grosso modo falando, você tem que empregar dos meios, né, que você tem ali no momento, obrigado, para se defender sem praticar o excesso, né? Você tem que saber perceber a hora que você tem que parar. É isso aí. Hoje em dia, Bruna, a gente nem precisa fazer muita coisa, basta a gente espirrar na pessoa, entendeu? Você espirrou, já arrumou um problema. Bom, vamos lá então, gente. São causas supralegais de exclusão da ilicitude, os costumes, os princípios gerais do direito e a conduta socialmente adequada, né? O ato de furar a orelha é uma lesão corporal. Olha que coisa legal, né? Que ninguém pensa, mas que, em verdade, é um ato ilícito. É uma lesão corporal. No entanto, os costumes afastam essa ilicitude, excluindo o caráter criminoso da conduta. O mesmo se diga com relação à tatuagem, que é outra agressão física, não é isso? Então, a gente tem que observar que esses fatores, por uma questão de costume, apesar do Brasil não se basear nos costumes para ditar a norma, mas ele se baseia nos costumes para o quê? Para o uso da norma, né? Viviane, por isso que não se permite, né, nem tatuar, nem colocar brinco em menor de idade. Você não vê mais uma maternidade furando a orelha do neném quando ele ainda está lá. Você vê isso daí praticado aqui fora. Mas na maternidade, hoje em dia, é complicadíssimo. Porque se der um problema e inflamar, danou-se. É lesão corporal. Sim, sim. Porque para que você faça tatuagem, você tem que querer. Existe um querer, né? Piercing também. Existe um querer. Agora, você obrigar uma pessoa é diferente. É violência. Violência, com certeza. Vamos lá. O consentimento do ofendido é causa supralegal de exclusão da ilicitude. Observem isso. Tá em negrito aí para vocês. Em que pese existir certa controvérsia quanto sua aceitação. Para que o ofendido possa consentir, será necessário o preenchimento de determinados requisitos. Quais são? O ofendido tem que ser capaz de consentir, ou seja, se não for capaz, eu estou falando de capacidade de fato, né? Não há que se falar em consentimento. Há controvérsia na doutrina quanto à idade em que o ofendido se torna capaz de consentir, porque para uns, o relativamente incapaz em determinadas situações, pode consentir. Para outros, já não poderia ocorrer esse tipo de consentimento. Isso vocês vão ver eternamente no direito, né? Vocês vão ver o quanto é controvertido todas essas situações que a gente coloca aqui, né? Para a corrente majoritária, a capacidade se dará aos 18 anos de idade, fazendo-se uma analogia à maioridade penal. Para a corrente minoritária, a capacidade se dará aos 16, porque aos 16 nós já temos o relativamente incapaz. Fazendo-se analogia à capacidade relativa do Código Civil. Até porque, né, é nesse período aí em que a pessoa pode, inclusive, se emancipar. O bem jurídico tem que ser disponível. O que é isso, né? Disponível é disponibilidade. Aquilo que não tem disponibilidade, tanto para a gente quanto para o direito e para a justiça, é bem indisponível. E eu vou dizer um exemplo aqui para vocês.
O patrimônio é um bem jurídico disponível. Tem valor aferível, né? Valor econômico. Gente, quem quer comprar minha canequinha? E aí pode ser facilmente, né, colocado no mercado, o que significa dizer que é um bem disponível. Se o ofendido consente na subtração ou no dano, não há ilicitude. A vida e a integridade física são bens jurídicos indisponíveis, não podendo o ofendido consentir na lesão a esses bens jurídicos. Senão seria muito mole, né? Eu quero me matar, sou uma pessoa meio incompetente, medrosa, covarde, porque sou mesmo, tirar a minha vida é meio complicado. E aí eu quero morrer e falo, Bruno Zimmermann, por favor, eu não tenho coragem, mas eu quero morrer. Dá pra você dar um tiro em mim, que você é mais corajoso do que eu? E o Bruno vai e atira. E depois vai falar assim, não tem culpa nenhuma não. A professora Paula que pediu pra eu dar um tiro nela. Impossível de colar essa desculpa, uma vez que o bem-vida é indisponível. Então eu morreria e o Bruno responderia por homicídio. Olha que problema, né? Então fiquem ligados nisso aí. O bem tem que ser disponível, tá? É como eu querer, por exemplo, né, negociar a lua. A lua é disponível? Não. Então, só para ilustrar, né, aquilo que a gente está falando aqui. E se eu gravasse um vídeo... não colaria, Bruno. Não colaria. Porque, em verdade, é aquela história, né? Ordem absurda não é para ser seguida, assim como pedido absurdo também não, né? Então, você poderia estar enquadrado facilmente em várias situações que não seriam legais para você. Não, o direito de morrer, ô Regina, no Brasil isso não é pacífico, não. Entendeu? Existe essa discussão aí que é severíssima, tanto é que aqui nem se aceita essa questão da eutanásia, né? Então, vamos ficar ligados nisso aí. Direito de morrer no Brasil, ainda não. Exatamente, Bruno, exatamente. E com certeza, instigado, coagido, né? Isso tudo. E depois que a pessoa morreu, quem é que vai provar, né? Ela tá morta, não pode falar. Complicado. Então, vamos lá fechar o nosso materialzinho aí, ó. Outras vezes, o consentimento do ofendido não é causa de exclusão da ilicitude, mas causa de exclusão da tipicidade, o que é bem diferente, né? Quando ocorre exclusão da tipicidade, não será analisada a ilicitude, porque também não ocorrerá o crime. Quer dizer, também não. Na ilicitude, o crime ocorre, só é considerada a prática lícita, né? É uma justificante. Nesta situação aqui, não, tá? Quando ocorre exclusão da tipicidade, não será analisada a ilicitude, porque não ocorrerá crime. Vamos entender isso aqui, ó. Exemplo, na violação de domicílio, quando o morador consente o ingresso da pessoa, afastada foi a própria tipicidade. Por quê? O simples atuar, agir, né? A simples conduta de entrar na casa de alguém, lembra disso? Crime de mera conduta. O fato de você adentrar a casa de alguém, você já está praticando a invasão de domicílio. Por quê? Porque aquela pessoa não te autorizou. Agora, quando a pessoa te autoriza a entrar, pronto. Afastou o quê? A tipicidade. Porque se ela me autorizou, eu não invadi. Então, fiquem ligados nisso aí. A teoria da bagatela ou da insignificância pode também excluir a ilicitude. No entanto, é importante tomar cuidado para que esta teoria não seja aplicada de forma indiscriminada, porque se isso vier a acontecer,
vai ficar banalizado. O que seria, em verdade, o princípio da bagatela, né, ou a teoria da bagatela ou da insignificância? Já já vou dar exemplo para vocês. A doutrina menciona como exemplo o furto de um único palito de fósforos. Entretanto, não há consenso doutrinário quanto ao limite do valor que enseja a aplicação deste princípio. Alguns doutrinadores chegam a considerar o limite de até um salário mínimo. Complicado isso aí. Deve-se fazer a crítica a este posicionamento. Eis que esse tipo de aplicação faz letra morta no artigo 155, parágrafo 2º do CP. Por motivos óbvios, né, gente? Que disciplina o furto privilegiado, em que o objeto furtado é de pequeno valor. O que a gente tem que ter em mente é que estes princípios, eles vêm trazendo uma carga de quê? Quando a gente fala princípio da bagatela, teoria da bagatela ou da insignificância, também está atrelado a este princípio aí uma coisa chamada, que aí já não é mais a teoria, mas nós vamos usar como exemplo, furto famélico. O que seria um furto famélico? Eu estou com fome, estou acompanhado do meu filhinho aqui que também está com fome. Já tentei por todos os meios conseguir dinheiro e não consegui. E aí eu entro no mercado, pego uma lata de salsicha, né? Pego um pão, boto dentro da blusa e saio do mercado. E aí vem o questionamento. Quem furta um pão, tá furtando um pão para vender, para ganhar dinheiro? Não. Tá furtando um pão porque tem fome. Quem furta uma lata de salsicha é porque tem fome. Agora, quem furta uma picanha, um bacalhau, um uísque, um azeite português, o papo é outro, tá? O furto famélico também é tão discutido quanto a questão aí da teoria da bagatela e da insignificância. E essa teoria da bagatela e da insignificância, elas são instituídas exatamente em situações como essa que eu acabei de colocar para vocês do furto famélico, tá? É alegado pela defesa e às vezes, inclusive, a própria promotoria dispõe desse recurso para simplesmente excluir ali, né, a atitude praticada pelo agente, porque é tão insignificante que não valeria a pena movimentar todo um judiciário e não somente isso, né, gerar custo e muitas das vezes prejuízo ao próprio agente, que fará um cara que cometeu um ato ilícito desse parar dentro de um presídio e aprender muito mais coisas do que aquilo que ele já sabe, tá? Então, às vezes, é evitar aquilo que poderia realmente ser evitado. E essa insignificância são exatamente situações assim. Antigamente, a gente passava por exemplo, loja Magal, né? Tinha os potes de bala assim que você comprava balas a quilo. E aí a pessoa ia lá, escolhia a bala e botava ali. E era praxe, feia, mas era. Às vezes as pessoas passavam do lado, pegavam uma bala, botava dentro da boca. Ah, é esquisito? Ah, é esquisito. Você teria que pagar por aquilo ali, porque você está dentro de um estabelecimento comercial. Mas, se você parar para analisar, o princípio da bagatela, da insignificância, uma bala. Ah, professora, mas se todo mundo resolver pegar uma bala, é um prejuízo. Concordo. Mas aí todo mundo teria que pagar pela bala que foi comida. Eu não posso pagar por toda a quantidade de bala que é furtada durante 24 horas. Eu peguei uma. Então, neste sentido, seria uma insignificância. Entendeu? Então, é neste sentido que é utilizado o princípio da insignificância, a teoria da insignificância ou da bagatela. Ficou claro isso para vocês? Tranquilo? Beleza. E aí,
a gente terminou o nosso materialzinho, graças a Deus. Convive com isso na loja? É verdade, né? É todo dia, não tem jeito, não tem jeito. E você gastar o teu tempo, né? E movimenta todo um sistema estadual, né? Por causa de uma coisa tão pequena, às vezes não vale a pena, né, Tiago? Então, gente, finalizamos o nosso materialzinho. Espero que vocês tenham tirado proveito realmente, que vocês tenham conseguido entender. Ah, carne é tenso, carne é tenso. Aí não dá para usar o princípio da insignificância e da bagatela, não. É tenso sim, né? Quem tá com fome é tenso, tenso. Nem vou comentar. Muito problemático. Principalmente nesse valor aí, não há que dizer bagatela, né? Então, gente, eu espero sinceramente que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham compreendido e que tirem proveito de todo o conhecimento que vocês tiveram para o Penal 2. Espero estar com vocês lá de novo e juntinho, né, gente? Como a gente sabe que acontece.